Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estamos hoje aqui para falarmos da terceira, geração modernista, que nós podemos chamá-la de pós-modernismo, ok? Bom, essa fase ela se inicia no final da década de 40, mas ela se consolida mesmo na década de 60. Tudo bem? O que nós temos aqui? Nós temos uma arte marcada principalmente pela diversidade. E por que essa diversidade? Bom, vamos pensar num cenário político, tá? Social daquela época. Então, nós temos aí o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós temos o início da Guerra Fria. Então, nós temos a Guerra Fria, que nós temos o mundo dividido em dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista pela União Soviética, ok? Naquela época. Nós temos um Brasil que ele vai ficar do lado capitalista, do lado dos Estados Unidos, porque ele é contra o comunismo. Temos também aqui no meio dessa história toda o suicídio de Getúlio Vargas, tá? E nós temos principalmente a eleição do Juscelino Kubitschek. Então, quando a gente fala e pensa em Juscelino Kubitschek, nós precisamos pensar num crescimento industrial que ele propôs, proporcionou ao Brasil bem acelerado. Tudo bem? Tudo isso é uma diversidade muito grande se a gente for pensar em termos políticos e sociais, tá? Nós temos aí uma arte que ela vai ser posta, desenvolvida nesse pós-modernismo, chamada de concretismo. Esse concretismo eu já vou mostrar para vocês, mas é aquela arte que vai explorar poeticamente o espaço. Então, ela vai explorar e vai trabalhar numa folha as palavras dispostas poeticamente no espaço. Então, ela tem aí uma distribuição diferenciada, ok? O que eu coloquei aqui para vocês? Diante de tudo isso, nós temos a chamada crise de valores. Então, nós temos principalmente essa individualidade extrema. O indivíduo, ele vai o que? Se isolar, certo? Nós temos aí um acúmulo de bens por conta dessa industrialização, desse crescimento econômico proposto por Juscelino, mas aqui nós vamos ter uma crítica ao acúmulo desses bens. Então, o que esse acúmulo, o que essa vontade de ter bens de consumir, esse consumismo, como que ele é visto poeticamente nessa parte literária. Tudo bem? Bom, se a gente for pensar em poesia, vamos pensar assim, primeiramente na poesia, tá? Nós temos as formas fixas e aquela ideia do que é clássico como algo que vai retomar. Então aí nós vamos ter João Cabral de Melo Neto, José Paulo Paes, que vão trabalhar, tá, com a valorização, olha que eu coloquei aqui para vocês, valorização da técnica de composição. Então eles vão estar preocupados e eles vão querer voltar com essa técnica de composição, não ter mais aquele ideal que vem lá desde o começo da primeira geração modernista de abandonar e escrever livremente. Mas olha, não confundam, tá, essa valorização da técnica, essa retomada das formas fixas, dos ideais clássicos com o que nós chamávamos de parnasianismo, tá? O parnasianismo era uma poesia que se preocupava com a forma, tá? Se preocupava em estar lá toda alinhada nessa parte de forma, dessa parte de estrutura. Aqui nós temos principalmente isso daqui, ó,
ampliação do significado da palavra. Então, o que acontece, tá? Eles se preocupam em ampliar esse significado e em fazer com que a palavra, então, além da forma, fazer com que a palavra signifique várias coisas, né? Traga significado novos para aquela palavra, para que ela tenha sim conteúdo. Então não é uma preocupação só com a forma parnasiana, mas é uma preocupação que vai expandir o significado da palavra. Então vai ter essa preocupação com esse significado da palavra. Nós temos a renovação estética e os temas sociais, morais e políticos diante, né, de todo esse panorama que eu passei para vocês. Vou ler e colocar aqui uma poesia para vocês terem ideia desse projeto literário, desse pós-modernismo. Vamos lá? Então, nós temos aqui, olha lá, o chamado Os Derivados do Leite, tá? Vamos lá. Os magnatas do leite e seus filhos derivados têm a carne leve e tenra dos latentes. A pele é alva e acídula, a face sanguínea e túmida, como os queijos de corante. O diplomata em Paris é derivado do leite. O catedrático enfático é derivado do leite. A cadeira na Assembleia é derivada do leite. O chapéu cardinalício é derivado do leite. O ar governamental é derivado do leite. Bom, vocês têm aqui a expressão derivados do leite, que se refere aos produtos extraídos do leite, queijo, manteiga, etc. Nesse texto, trata de uma metáfora para todas as pessoas que enriqueceram por meio da pecuária e também para as instituições sociais, culturais, religiosas e políticas que dependem dessa riqueza. Então, essa repetição da expressão ao longo do poema reforça a ideia da influência dos pecuaristas na sociedade brasileira, tá? Então, nós temos aqui, além disso, né, é o trabalho com a linguagem observado no texto e é a associação das características do leite e dos seus produtos às pessoas, sugerindo uma espécie de metamorfose em que os seres humanos adquirem o aspecto daquilo que o sustentam. Certo? Então, vocês percebem aqui que é uma preocupação não somente estética, mas essa preocupação de dizer algo, de ampliar o significado da palavra e de gerar essas diversas interpretações. Até aqui tudo bem? Então, vamos para um print. Bom, vamos falar então de escritores renomados nesse período de pós-modernismo. Temos aí João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, ele é de Pernambuco, tá? Então continua com aquela ideia de falar com propriedade daquilo que acaba vivenciando. Dizem dele que ele é uma máquina de fazer poemas. Por quê? Porque ele investe na forma, mas ele vai construindo o seu poema palavra por palavra, tá? Ele diz que ele tem uma grande inspiração no Drummond. Então, depois que ele leu, né, a primeira obra de Drummond, dos poemas, ele se sentiu muito inspirado. Então, ele vai construindo, tá? Sempre com muita clareza, com muita percepção. Ele não constrói de qualquer forma. Bom, para dar um exemplo, né, muito conhecido para vocês, é o Morte e Vida Severina. Acho que vocês já, inclusive, já ouviram falar que o Severino virou até uma adjetivação, né? Então, falar que alguém é severino é que alguém é sofredor. Então, é um sofrimento vivido por alguém que vive lá na região do Nordeste, né? Que não se acha, que não se enquadra como um ser, que ele acha que ele não é diferente de ninguém e que ele tem aquela, né, aquela sensação de morte, aquele desespero, e que na verdade foi ele, só para vocês terem uma ideia, ele é
o que menos o João Cabral gosta, tá? Então a sua criação que ele menos gosta e que teve tanta repercussão, né? Ele foi escrito porque foi uma obra encomendada por uma escritora renomada, a Maria Clara Machado, que pede para ele que ele escreva um auto de Natal. E aí ele escreve o Morte e Vida Severina. Vou colocar um trechinho aqui para vocês entenderem e saberem sobre o que fala. Já posso adiantar, tá, que ele vai reconstruir uma cena, a cena bíblica, na verdade, com o nascimento do filho, tá, de um carpinteiro pernambucano. E é engraçado, né, que é com esse nascimento de fato é o que faz renascer a esperança nesse Severino tão sofrido, né? Tão desesperado com a sua situação e que não achava mais solução para nada, e foi exatamente esse nascimento que faz com que renasça a sua esperança. Vamos lá para o trechinho? Então nós temos aqui: somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Gente, nós temos um retirante aqui que chega ao Recife com uma dúvida, né? Que é o Severino, que é o protagonista, que é um nordestino que sai do interior do sertão em direção ao litoral em busca de melhores condições. E a gente já percebe aqui, né, o drama, porque ele é incapaz de encontrar características pessoais ou sociais que acabam diferenciando de outros retirantes. Então, para ele, todos são iguais, né? Então, gera uma dúvida aqui. Será que vale a pena uma pessoa como ele permanecer viva, tendo que enfrentar tanta dificuldade, né? É nesse momento, gente, em que faz essa pergunta José, um carpinteiro com quem conversa no cais. Ele é interrompido por uma mulher que vem avisar José do nascimento do seu filho, certo? Aí, naquele momento do nascimento, é que ele vai compreender que a própria vida deu a resposta que procurava. Mesmo sofrida, difícil, a vida merece, de fato, ser vivida. Olha que interessante, tá? Um texto super conhecido e que, se vocês puderem ler na íntegra, vai ser bem, bem bacana, certo? Vamos falar também do concretismo que eu falei para vocês, citei para vocês, né? Que é essa poetização da palavra através do espaço, tá? Esse concretismo, ele vem com uma ruptura geral desse lirismo, tá? E vem na ideia de uma retomada daqueles princípios iniciais dos primeiros modernistas, daquela livre escrita, tá? É interessante que essa leitura pode seguir diversas direções, então ela pode ter diversas interpretações. Vou colocar aí para vocês agora, vamos lá? Vamos falar de um poema concretista. Olha aí essa imagem, tá? Tá vendo? Tá escrito lixo, né? Só que esse lixo, ele é escrito com a palavra luxo, percebem aí? Então, ele é composto de uma só palavra, lixo, formada pela repetição da palavra luxo, dispostas para formar as letras L, I, X e O. O poema tem um forte sentido social, que nasce da oposição entre os termos lixo e luxo. A nobreza decorativa das letras, né, dourada, ela sugere um imenso lixo formado por pequenos luxos. Pode-se perceber ainda o teor crítico em relação a uma sociedade que, dominada pelo consumo,
favorece o luxo e abandona o essencial. Então, essa poesia concreta, ela promove a expansão dos sentidos da poesia, incorporando o signo visual como elemento carregado de significação, que interage com as palavras, criando novos sentidos e multiplicando as possibilidades de leitura. Percebem, então, que nós temos aí uma crítica àquele consumismo exagerado, né? A tudo aquilo que de fato aquela industrialização do Juscelino nos proporcionou, né? E essa distribuição da palavra na folha, ela traz um outro significado. Tudo bem até aqui? Vamos lá para mais um print. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a prosa pós-moderna. Temos dois grandes nomes aqui, gente, quem não conhece, né? Guimarães Rosa e Clarice Lispector, tá? Quando a gente fala nessa proposta dessa prosa, a gente está falando no mergulho mais profundo da intimidade humana, tá? Então tem algo aí muito intimista, tá? Então assim é a alma, a expressão da alma, das atitudes, então pensamentos dessa do que a gente chama de intimidade humana. Temos aqui a presença do que eu acho que vocês já ouviram muito falar, do chamado fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? Olha lá, uma técnica narrativa que expressa por meio de um monólogo interior os vários estados de espírito e das emoções. Então, o fluxo de consciência, ele aparece no meio da narrativa, tá? E aí, você tem a personagem falando com ela mesma, a personagem mostrando o que ela está sentindo, né? O que ela está pensando, qual é o seu estado de espírito e qual é as suas emoções naquele movimento. Esse fluxo de consciência, ele aparece no meio da narrativa, tá? Ele vem numa sequência, como se você estivesse, olha, é a mesma coisa, você está deitado e você começa a pensar. Aquelas ideias, elas brotam e elas aparecem sequencialmente, sem nenhuma organização, vamos dizer assim, né? Então, são as ideias né, que aparecem naquele momento e vão sendo apenas citadas, tudo bem? Quem gosta muito de literatura é o que quem trabalha muito com isso é a Virginia Woolf. Acho que muitos conhecem, muitos leem obras, né, da Virginia. Ela trabalha muito com esse fluxo de consciência. Quem vai trabalhar muito dessas duas citações que eu fiz agora para vocês é a Clarice Lispector. Quando a gente fala em projeto literário dessa prosa pós-moderna, nós não podemos falar, não tem como nós falarmos que existe um único projeto. Falar assim, todos seguem isso. Nós temos Guimarães e nós temos Clarice. Quando a gente fala de Guimarães, a gente está falando de um escritor que ele cria histórias que favorecem a reflexão humana, tá? Com questões universais. Então ele coloca lá para vocês o bem versus o mal, o certo e o errado. Então são questões universais que são postas para serem refletidas, para serem pensadas, mas isso tudo brotando de uma intimidade humana que é a característica dessa prosa pós-moderna. Não sei se vocês já ouviram, aqui a gente pode falar num processo que Guimarães usa, que é o processo de ascese. Ascese é um processo, tá? Um engrandecimento espiritual que esse indivíduo passa por conta de alguma situação que ele vivencia, tá? Alguma situação difícil que ele acaba vivenciando, né? Na sua vida, lá tendo lá como exemplo, né? Passando por aquilo, e aquilo faz com que ele melhore espiritualmente, que ele passe a ser uma outra pessoa, tá? Então é uma elevação espiritual que ele tem por conta de um problema muito sério vivenciado naquele momento. E o Guimarães trabalha muito com isso. Quando a gente fala até na linguagem
que a gente tem que separar aqui, vocês acham que sabem, né? Já ouviram muito falar da linguagem do Guimarães, que ele vai trabalhar com uma experimentação radical da palavra. Então ele tem aquela criação do neologismo, são criações de palavras novas. Gente, Guimarães era extremamente estudado, tá? Ele conhecia muito bem, né? Tinha um conhecimento amplo de tudo. Então, quando ele cria essas palavras conscientes, tá? Mas que torna uma leitura difícil, porque às vezes você tem que buscar e tentar interpretar esse significado. Então, a leitura de Guimarães, ela é complicada justamente, muitos dizem, por conta desses neologismos criados. Quando a gente pensa em Clarice, nós temos uma preocupação da Clarice não com o enredo, tá? Ela não está preocupada com aquele início, meio e fim. Ela está preocupada com a personagem, com exatamente aquela personagem, com o seu processo de individualização. Então, ela não se preocupa com o enredo, mas ela se preocupa com o indivíduo. E qual é o trabalho da Clarice com a linguagem? Justamente o que a gente sabe, né, e é o domínio que ela tem do chamado fluxo de consciência. Então, essa personagem vai se mostrar, vai tentar resolver os seus conflitos, vai mostrar a sua intimidade humana muito através do que a gente chama fluxo de consciência. Até aqui tudo bem? Vamos tirar um print. Bom, vamos falar agora dos dois grandes escritores dessa prosa pós-modernista. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, eu peço para vocês, né, que assistam. Eu tenho aí uma análise inicial da obra Campo Geral e que vai falar bastante sobre Guimarães, tá? Então é importante, uma obra que cai nos grandes vestibulares, uma obra do Guimarães, e também tem aí um comentário, né, uma análise um pouco maior. Mas se a gente for falar de Guimarães Rosa, nós temos aí uma pessoa extremamente supersticiosa, né? E eu acho que é o fato que todos já ouviram falar. Que o que acontece? Ele era tão supersticioso, né, quanto os seus personagens, tá? Marquem isso, porque os seus personagens também são. Que ele acaba adiando, ele foi, né, chamado para a academia, para dar posse na Academia Brasileira de Letras, e ele achava que se ele tomasse posse, ele iria morrer, tá? E ele adiou a posse aí por muito tempo. Quando ele tomou posse, 3 dias depois ele morre de infarto, né? Pra gente ver essas coincidências aí que acontecem no mundo. Bom, o que ele tem aqui? São marcas regionais, né? Então ele tem aí uma recriação da fala do que a gente chama de jagunços e de vaqueiros bem forte em sua obra. Os dramas humanos que ele apresenta, dor, morte, ódio, amor, aquela preocupação intimista, o movimento de ascese que a gente já comentou, tá? E ele é autor de um único romance, que é o Grande Sertão Veredas, tá? Esse Grande Sertão Veredas, extremamente conhecido pelo protagonista, que é chamado de Riobaldo, tá? Um protagonista que ele cresce na fazenda do seu padrinho e se junta a um bando de jagunço e começa, né, uma longa trajetória aí, uma viagem que ele tem pelo sertão, tá? Lembrando que a obra do Guimarães, que agora está em grandes vestibulares, é o Campo Geral, que é a história do Miguelin. É você, né? Você tem aí uma visão de mundo dada por um garoto, por uma criança que no caso é míope, né? E aí ele vai dando essa visão de mundo que ele tem. Tudo bem? Tem a videoaula dela. Vamos falar então rapidamente aqui da Clarice. Então, quando a gente fala da Clarice, a gente fala de uma ucraniana, que ela vem para o Brasil em 1922, olha lá, na Semana da Arte Moderna, tá? A primeira obra dela
perto do Coração Selvagem, em 1943, e os seus dois grandes destaques, Paixão segundo GH, de 64, e A Hora da Estrela, de 1977. Gente, A Hora da Estrela, primeiro pense assim, né? A gente tem aqui uma não preocupação da Clarice com o enredo, mas a preocupação com a individualidade da personagem, tá? E temos aqui também o que nós chamamos, se aqui a gente tem a ascese, aqui a gente tem a epifania. Epifania é quando você se descobre, a própria identidade é descoberta a partir de um estímulo qualquer externo, tá? Então você tem um estímulo externo. Então, por exemplo, você vai lá a um teatro, você assiste, né? Você vê alguma cena que te dá aquele insight e aí você começa a reconhecer a sua própria identidade através desse insight, tá? Desse momento que você tem, certo? Vamos então para A Hora da Estrela. A Hora da Estrela, a gente tem um narrador, tá? Que é o Rodrigo SM, que ele vai contar a história da Macabea. A Macabea, ela vem de Alagoas, ela vai, né, na verdade, de Alagoas para o Rio de Janeiro para tentar a vida lá. E ela acaba se apaixonando por Olímpio de Jesus, né? O que que acontece? Ela é uma datilógrafa, que ela tem, que ela é vista, né, com maus olhos, porque pouco ela conversa, ela tem algo muito limitado, né, se a gente falar de conhecimentos dela, até da onde ela veio, então tudo que ela é muito pouco, é tudo muito limitado dela. E ela é exposta num Rio de Janeiro, né, com pessoas que são pessoas mais espertas, então vai mostrando o drama da Macabeia perante isso. Ela tem um grande sonho, gente, ela é uma datilógrafa, mas que ela tem um grande sonho aí de se tornar uma estrela de cinema. E o interessante é que assim, ela vai para uma cartomante, vai perguntar e a cartomante fala, não, você vai se transformar numa estrela assim. Como acaba a obra? A obra termina quando ela é atropelada por uma Mercedes. A Mercedes, o símbolo da Mercedes, é o símbolo de uma estrela, né? Então, como se ela tivesse, daquele momento, se tornado a grande estrela que ela sonhara. E aí a gente mostra, né, a não preocupação da Clarice com esse enredo, mas sim mostrar o drama, a intimidade humana através daquele fluxo de consciência. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, gente. Último print, vamos lá!